Olá, é um prazer, muita alegria poder estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre as comemorações que fazemos na história da Páscoa. São três tipos de comemoração: a Páscoa judaica, a Páscoa atual, que é muito celebrada, e a Páscoa principal, aquela que comemoramos a realidade mais importante, o Deus que se fez carne, o Deus que foi crucificado e que ressuscitou para ser a nossa vida. Cada uma delas vai ser analisada por meio de alguns amigos. Dr. Rodrigo Silva, que foi nosso guia em Israel quando estivemos lá em 2017, o professor Wander Proença, que é uma cabeça lúcida, um professor que vai analisar este momento, a Páscoa da história, com suas histórias de coelhinhos, e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada é mais significativo do que olharmos aquele túmulo aberto, a sepultura escancarada, que na verdade é o berço da igreja. Essa Páscoa que fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas também da nossa morte e ressurreição com Jesus Cristo. Nós vamos olhar isto aqui no Café e Fé, e você é o convidado nosso para celebrarmos essa data, que é a data mais importante da história do cristianismo. Cristo ressuscitou. Esta é uma frase que enche o coração da gente. Nós vamos ter um pequeno momento, pegue o seu cafezinho e já já nós voltamos para participar desse programa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Para entendermos melhor a profundidade desta Páscoa e os simbolismos dela, nós agora vamos para o Rodrigo. Ele vai nos dar algumas informações interessantes e você preste bem atenção, porque essa Páscoa teve um simbolismo muito grande, que foi apontar para aquele que é a nossa Páscoa. Olá, pastor Glênio e todos vocês que acompanham o Café e Fé. Eu sou Rodrigo Silva, teólogo, arqueólogo, amante da Bíblia Sagrada e, acima de tudo, irmão em Cristo de cada um de vocês. E a pergunta que chegou para mim seria a seguinte: como foi comemorada a primeira Páscoa? Qual a sua origem? Então vamos à luz da Bíblia e da história. O povo de Israel ficou escravo no Egito, cativo no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó. Eles eram obrigados a construir casas, construir celeiros, construir cidades para Faraó, e essa história está registrada no livro do Êxodo. Porém, ela começa no final do livro do Gênesis, quando José chama seu pai, Jacó, e os seus irmãos para viverem no Egito. Então, Jacó e seus filhos desceram para o Egito, a convite do governador, que era José, seu filho, e do faraó em pessoa. E depois de um tempo, com a troca de reis e de comandos na terra do Nilo, eles acabaram sendo escravizados e ficaram séculos trabalhando sob o jugo do faraó. Até que Deus levantou um libertador que seria Moisés.
E na noite em que eles deveriam sair do Egito, no final das 10 pragas, Deus deu um sinal ao povo hebreu que seria ao mesmo tempo um sinal de fidelidade e um sinal de aceitação do cumprimento da promessa. A 10ª praga era a morte dos primogênitos no Egito. Então, para que os hebreus também não tivessem os seus filhos ceifados pelo anjo da morte, eles deveriam cobrir o umbral de suas portas com o sangue de um cordeiro que seria sacrificado. E o cordeiro seria sacrificado à tarde, e naquela noite, na hora de sair, eles deveriam preparar pães sem fermento, porque demonstraria que eles estavam saindo com pressa, não daria tempo do pão levedar. Depois, então, que eles são libertos do Egito e passam pelos 40 anos no deserto, e depois ocupam Canaã, criando assim o Estado de Israel, Moisés deixou registrado em suas leis uma ordem divina. Agora vocês vão comemorar religiosamente e civilmente o momento em que eu livrei vocês do Egito. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão relembrar aquele episódio da saída. Aliás, uma curiosidade, o livro do Êxodo recebe esse nome em nossas Bíblias em português, porque Êxodo vem do grego exodos, que significa saída. E ele, de fato, apresenta a história da saída do povo hebreu da terra do Egito, da terra da escravidão. Pois bem, lembra que o anjo da morte não mataria os filhos dos hebreus se no umbral de suas casas houvesse o sangue do cordeiro pascal que havia sido sacrificado. Pois bem, a partir daí, a comemoração da Páscoa se dava sempre do dia 14 para 15 de Abib, de acordo com o calendário judaico. Esse 14 para 15 de Abib era no primeiro mês do ano. Eles tinham um calendário diferente do nosso. Abib corresponderia mais ou menos no nosso calendário à segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Varia um pouquinho de ano para ano. E esse mês de Abib depois mudou de nome na época de Jesus. Na verdade, ele mudou de nome depois do cativeiro da Babilônia e passou a se chamar mês de Nissan. Então, quando eu falo 14 para 15 de Abib ou 14 para 15 de Nissan, tá tudo bem. O nome Abib, ou Aviv em hebraico, significa primavera, porque o ano novo deles começa na primavera, de acordo com a Bíblia. Então, no dia 14 do primeiro mês do ano, eles deveriam, na metade das tardes, que seria aproximadamente 3 horas da tarde do nosso relógio, da nossa forma de contar o tempo, 15 horas, mais ou menos às 15 horas, eles deveriam matar o cordeiro pascal. Uma semana antes disso, a casa já deveria estar limpa de todo fermento e variáveis do fermento. Eles matavam esse cordeiro e na noite daquele dia eles deveriam comer a carne do cordeiro pascal. Mas aqui tem um detalhe importante para vocês aprenderem. Na contagem hebraica, os dias não seriam de meia-noite a meia-noite, porém de pôr do sol a pôr do sol. De modo que a noite do dia 14 já seria dia 15. Então, sempre no dia 15, eles comiam o cordeiro pascal junto com outros elementos que marcavam a sua trajetória no Egito, como, por exemplo, mastigar ervas amargas para lembrar quão triste, quão dura era a vida de escravidão. Foi assim que começou a Páscoa na Bíblia hebraica. Agora, pastor Glênio, é com o senhor para continuar as explicações e que a graça de Jesus esteja com todos. Que riqueza, Rodrigo. Muito obrigado. A sua participação é muito importante aqui para nós. E a gente sabe que aquela Páscoa, ela apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que, de fato, é a Páscoa que nós cristãos comemoramos. Mas eu vou fazer aqui uma passagem antes de comentar um pouco sobre essa Páscoa, falar da Páscoa que hoje nós comemoramos, e nós convidamos o professor Wander para que ele desse uma passagem histórica, um caminhar pela história, porque a própria Páscoa judaica ela foi influenciada na sua dispersão. As tribos, quando elas se dispersaram, desde o tempo de Senaqueribe, depois no tempo de Nabucodonosor, elas se dispersaram e acabaram pegando alguns costumes de outros povos.
E depois a Páscoa cristã, ela foi também contaminada pelo paganismo. E o professor Wander vai nos dar agora uma pala do que aconteceu na história que a Páscoa se tornou esta que nós ultimamente estamos tão envolvidos com ela. Então preste atenção o que ele vai nos contar. Olá, eu sou o professor Wander de Lara Proença. A minha formação é em História, sou graduado, mestre e doutor em História. Desenvolvo pesquisas sobre História das religiões e dou aulas sobre História do cristianismo, História das religiões em geral, e tenho também algumas publicações sobre História cultural, campo de conhecimento que analisa como que ao longo do tempo a história, as tradições, os costumes se transformam, se modificam. Mas também aquilo que permaneceu e chegou até nós após milênios ou séculos e que ainda se mantém de forma ressignificada, reapropriada por outras culturas e costumes. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao pastor Glênio pelo convite para participar hoje do programa e abordar esse tema que analisa como que uma celebração religiosa, a Páscoa, se transformou num evento comercial. Prazer estar aqui e espero contribuir a partir do campo da história, com um olhar que vai analisar como que 3 elementos novos que não faziam parte da Páscoa originária, tanto dos hebreus quanto dos cristãos, passou a fazer parte do rito cristão das celebrações: o ovo, o coelho e o chocolate. Um primeiro ponto importante para nós analisarmos é como que o ovo passou a fazer parte da celebração da Páscoa, já que não era típico da cultura judaica nem cristã nos primeiros tempos. Nesse sentido, é importante destacar que povos muito antigos, como os persas, os chineses, os egípcios, já utilizavam o ovo como um símbolo de fertilidade e de vida. Então, no hemisfério norte, no período de equinócio de primavera, ou seja, quando terminava o inverno e começava a primavera, era comum, nas civilizações antigas, se fazer presente ou dar de presente ovos coloridos, pintados, que representavam o reinício, o renascimento da vida no período da primavera. Ou seja, aquilo que era um costume dessas tradições pagãs passou a ser agora também um costume cristão, fazendo a conexão do sentido da vida, da renovação da vida, da ressurreição, com o calendário cristão, que também coincidia com essa época do equinócio de primavera. Esse costume e essa tradição acaba mais tarde se espalhando por meio do processo de imigração e vai chegar à Europa, América, inclusive aqui no Brasil. Especialmente no século XIX, quando ocorrem as migrações para o Brasil, povos eslavos e germânicos trouxeram essas tradições e até hoje são mantidas. Um outro símbolo que passou a fazer parte da Páscoa cristã foi o coelho. E é até um elemento estranho, já que o coelho não bota ovos e passou a fazer parte dessa tradição. Como que isso aconteceu? Também nos povos antigos, o coelho era um símbolo de vida, de fertilidade, devido à sua capacidade de procriação. Um outro detalhe, quando ocorria o equinócio de primavera, quando chegava a estação das flores, dos frutos, os primeiros animais vistos, geralmente na Europa, eram os coelhos. Então eles passaram a ser anunciadores da chegada da primavera. Portanto, a participação do coelho nessa tradição e nessa festa faz sentido para aquelas culturas que experimentavam um inverno muito rigoroso, que os animais ficavam intocados, escondidos. E como é que ocorreu a aproximação com a simbologia do ovo? Como era a época de Quaresma, na Idade Média, os católicos não podiam comer ovos, não se alimentavam de carne e também não comiam ovos. Havia um controle nesse período da Quaresma, um jejum muito tradicional e criterioso. Então, com isso, havia um grande acúmulo de ovos. E o que os pais, então, faziam? Para envolver as crianças naquele rito, naquela tradição de pintar os ovos e dar de presente no dia da Páscoa, porque a partir, então, do domingo de Páscoa se permitia comer ovos, se fazia ali o alimento, né? Eram preparadas também iguarias para os adultos, já que havia terminado o período da Quaresma. E aí ocorre o envolvimento das crianças. Os pais chamavam as crianças em semanas que antecediam a Páscoa para fazer a pintura daqueles ovos e depois diziam para as crianças que no domingo de Páscoa
eles deveriam sair para fazer a caça aos ovos. E o que os pais faziam? Os pais, então, esvaziavam alguns daqueles ovos e colocavam recheio dentro deles de amendoim torrado, caramelizado. Um tipo de iguaria muito apreciado pelas crianças. Então, cuidadosamente, colocavam dentro das cascas dos ovos coloridos, dentro de cestas, escondiam pela casa. E no domingo da Páscoa, as crianças, então, acordavam bem cedo e saíam para procurar aqueles ovos coloridos, recheados com aquelas iguarias. O chocolate passou a fazer parte da Páscoa, da celebração religiosa da Páscoa cristã, só bem tardiamente. A partir do século XVII é que os ingleses tiveram contato pela primeira vez com o chocolate. Vamos lembrar que o cacau é um produto da Amazônia, dos povos originários da América e do México, que no processo de colonização, esses produtos acabaram sendo levados para a Europa, mas eram produtos elitizados, limitados à nobreza, às elites daquele período. Então, poder ter chocolate e dar de presente a alguém era algo muito valioso e simbólico. Importante observar também que o chocolate era líquido, era uma bebida. E como havia, durante o período da Quaresma, uma restrição alimentar de alimentos sólidos e também líquidos, incluindo o café e também o chocolate, aguardava-se que terminasse a Quaresma para que, então, no dia da Páscoa, no domingo, as pessoas pudessem tomar aquele líquido, o chocolate. Mas foi no século XVIII que confeiteiros franceses tiveram a ideia de transformar aquele chocolate líquido em algo pastoso. E foi, então, a partir desses confeiteiros franceses que esse costume se espalhou por toda a Europa. E chegando na Inglaterra, uma empresa alimentícia, ela observou aí um grande nicho de mercado, chamada Fry's. Ela pegou aquela ideia e passou, a partir do século XIX, a confeccionar o chocolate em barras. Um outro sociólogo importante do século XX, chamado Pierre Bourdieu, ele analisa a sociedade formada por campos. E ele diz que o campo econômico, por exemplo, regido pelas leis de mercado, visando lucro, costuma se apropriar de elementos do campo religioso, do campo cultural, e transformar esses bens simbólicos, esses bens culturais, em algo valorativo do ponto de vista econômico, visando o lucro, visando atender aos interesses de mercado. Que foi o que aconteceu, portanto, com a Páscoa, que ao longo destes 21 séculos passou a incorporar elementos culturais de outros povos, de outras culturas, espalhou isso, o movimento cristão espalhou isso pelo mundo e, mais recentemente, então, o capitalismo econômico, com seus interesses de mercado, viu aí um grande nicho a ser explorado para fazer aflorar os desejos de consumo, instigando no ser humano aquilo que para ele faz muito sentido e tem uma dimensão familiar, de encontro, de celebração. Que preciosidade a gente ter essa visão tanto da Páscoa hebraica quanto dessa histórica e aí as influências que ela passou. Quero agradecer, professor Wander, a sua palavra foi muito preciosa. E a gente fica querendo saber como é que trocou o cordeiro vivo por um coelhinho e ovos e chocolate. E essa coisa toda que foi mesclando. Mas espera um pouquinho que eu vou comentar um pouquinho sobre a importância da Páscoa, do primeiro dia da semana, onde Jesus Cristo ressuscitou. É já que eu volto. A Páscoa não é um símbolo, é uma realidade. Ela é a profundidade da revelação do Deus que se encarnou na raça humana e que veio com um objetivo.
ele veio para crucificar o velho Adão, aquele servo do pecado, e na sua ressurreição trazer uma outra vida, uma vida nova. Jesus não apenas morreu por nós, mas ele morreu conosco. A sua morte foi uma morte compartilhada. Não é uma morte singular. É uma morte que ele faz conosco. É uma solidariedade. E eu gostaria de ler aqui uma história que me marcou muito, que eu conto para os meus netos, a história do ovo vazio. Porque essa comemoração, como vemos, do ovo, né? Ela é antiga. Então, Felipe era um menino de 9 anos, mais ou menos, portador de síndrome de Down, que frequentava uma classe de escola dominical com outras crianças da sua idade. Embora ele fosse gentil, amável, as outras crianças muitas vezes não o compreendiam e, infelizmente, riam dele por ser diferente. Vocês sabem que crianças nessa idade, elas são meio cruéis com os diferentes, né? Eles são perversos. E na época da Páscoa, a professora da sua classe de escola dominical deu a cada criança um ovo de plástico. Esses ovos que você abre no meio assim, são vazios, e pediu que na semana seguinte todos eles trouxessem alguma coisa que representasse a ressurreição. Vocês sabem que a Páscoa no hemisfério norte, ela é na época da primavera, como disse o professor Rodrigo, a respeito até do nome do mês. E ali as crianças tinham que trazer alguma coisa que representasse a vida. E que fosse de ressurreição, que falasse de ressurreição. E todos eles trouxeram um ovo com algo dentro, simbolizando a vida. Um trouxe dentro do ovo uma flor, o outro trouxe algumas folhas, um outro trouxe uma borboleta, que mostra a metamorfose. Cada um trouxe alguma coisa que representava a vida. E cada um deles abriu seu ovo e tinha um ovo vazio. E alguém gritou: esse ovo está vazio, não tem nada dentro. Ah, deve ser um bobo que fez isso. Ele não sabe nada. E as crianças começaram a rir. Quem trouxe esse ovo vazio? O Felipe lá atrás levantou a sua mãozinha. Disse: fui eu. O ovo é meu. Eu deixei vazio porque o túmulo de Jesus estava vazio. Isso é a nova vida. Essa é a vida da ressurreição. O silêncio tomou conta da classe. As crianças ficaram constrangidas e a professora teve que conter as lágrimas, como eu estou contendo as minhas aqui. A partir daquele dia, Felipe foi aceito de forma diferente pela classe, pelas crianças. Elas passaram a vê-lo com respeito, como alguém que compreendia algo profundo. Depois, mesmo na sua idade tão pequena, pouco tempo depois, Felipe adoeceu gravemente e faleceu.
Na cerimônia de despedida, os seus colegas compareceram todos e levaram os ovos de plástico vazios e colocaram sobre o caixão. Eles sabiam que Filipe havia entendido melhor do que todos o verdadeiro significado da ressurreição, a nova vida que brota do túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa. Aquele que veio a este mundo e tomou os nossos pecados, que carregou sobre si tudo o que havia de pior da herança adâmica. E ali na cruz ele nos crucificou juntamente com ele, para que nós recebêssemos a vida na ressurreição. O que é Páscoa? É a celebração daquilo que a Bíblia chama de o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando nós ganhamos a dimensão da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. E Cristo vem viver em nós. Não é simplesmente um cordeiro morto do Velho Testamento, nem coelhinhos e ovos e chocolate, mas é a vida que saiu do túmulo e que vem ser a nossa vida. Isso que faz toda a diferença. A verdadeira ressurreição de Cristo pode ser compreendida pelo simples, mas aqueles que podem entender as coisas de Deus não são os sábios e entendidos, mas os simples e humildes de coração. Talvez por isso, Filipe compreendeu o que significa a obra de Cristo. E o que eu quero deixar com você aqui? Você vai celebrar a Páscoa. Simplesmente numa reunião em família, tendo seus quitutes, seus chocolates, ou vai celebrar aquela manhã, aquele radiar do primeiro dia da semana, quando as mulheres chegaram até o túmulo e não acharam lá, porque o anjo disse: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? A verdadeira Páscoa é a vida de Jesus Cristo no seu coração, no meu coração. Eu quero deixar aqui o meu abraço, aquele abraço que eu sempre desejo a vocês, de coração para coração. Cristo ressuscitou.